Fala, meus queridos, tudo certo? Cara, tem poucas coisas na face dessa terra me incomodam tanto quanto o literalismo seletivo. Eu me explico aqui dentro disso. Essas conversas que eu já disse outras vezes que eu gosto de ter em relação a quem o Senhor é, uma coisa que eu percebo na conduta das pessoas é um erro de ênfase em determinados textos na Bíblia. Tipo assim, você vai conversar com uma pessoa, ela fala assim, não, eu acredito nisso porque está escrito assim, assim, assim. Só que você vai falando com a pessoa em si, e existem outros textos que estão escritos da mesma forma que aquele texto que a pessoa dá uma ênfase maior também está escrito, mas a pessoa não valoriza da mesma forma. A pessoa abraça um conceito de uma forma e o outro deixa assim, tá, mas também está escrito isso. Você consegue abraçar isso na mesma proporção? Não, não consigo. Pera lá, então você falar que é porque tá escrito, não tem tanto peso assim. Desculpa, mas não tem. Porque no final das contas, o que tá definindo que você valorize isso não é o fato de estar na Bíblia. Porque outras coisas estão na Bíblia que você não valoriza da mesma forma. E existem muitas pessoas também que elas pegam um texto para levar no sentido literal, quanto o outro eles levam no sentido relativo. Por exemplo, um texto que as pessoas têm muita facilidade em levar no relativo é, por exemplo, o texto que Jesus diz para que se o teu olho te faz pecar, para você arrancar ele, né? Se o teu braço te faz pecar, você arranca ele. Por isso eu não vejo as pessoas levando no literal não, sabe? As pessoas não têm uma facilidade, não, isso aí é figura de linguagem, sabe como é que é? Aí outro texto por conveniência, porque a pessoa, tá, esse aqui tem uma relevância maior, e é toda uma doutrina em cima de um texto. Cara, é tão inútil isso, porque as pessoas elas criam literalmente umas doutrinas assim sem pé nem cabeça, valorizando textos por conveniência, por sei lá, eu não sei exatamente o que façam com a pessoa fala, tipo, não, isso aqui é muito importante. Cara, como assim é muito importante? São muitos tipos de literalismo seletivo assim que, sério, até tem alguns que chegam até a ferir assim os ouvidos, sabe? Por exemplo, existem algumas pessoas que elas acham que porque lá na Bíblia está escrito que Deus criou o mundo em 7 dias ali, eles acham que o contexto de dia foram 7 rotações da Terra. Então foram em 7 janelas de 24 horas que Deus fez todo o mundo. Sempre que, tipo assim, é tão idiota, sabe? É tão idiota você colocar esse literalismo de que a palavra dia significa um contexto de 24 horas, logo Deus criou tudo em 7 dias, em 7 rotações da Terra, em seu próprio eixo. E aí, não, porque foi em 24 horas. Você se torna muito idiota, sabe? De não conseguir explicar um monte de coisa que tá aí, que não tá na Bíblia. Literalmente, a Bíblia, ela tem ali a fundamentação da minha fé, mas as pessoas, eles acabam lendo a Bíblia de uma maneira muito infantil, como se fosse uma leitura de crianças. Cara, não é. Eu gosto do C.S. Lewis porque ele, em determinado momento, ele tá falando que, tipo, aquelas pessoas que acham que o céu é um lugar que nós vamos ficar tocando harpa 24 horas por dia, não deveriam receber crédito nenhum, porque as pessoas que têm esse tipo de visão não conseguem interpretar livros que são escritos para adultos, e da mesma forma não deveriam comentar sobre eles, sabe? E é literalmente isso, cara. Tipo assim, sério, se você não entende questões de contexto, de interpretação, de contexto histórico, de qual foi a situação que determinada coisa aconteceu, pelo amor de Deus, é muito idiota, é muito limitado. E eu não tô dizendo que eu sou super inteligente, mas a questão é a seguinte, eu não sou idiota a ponto de pensar que eu sei, entendeu? É que tipo assim, cara, é complexo, eu sei, tem outra interpretação, eu vejo que é mais dessa forma. Só que aí quando a pessoa discute, falando, não, porque tá escrito, eu tenho certeza, cara, pelo amor de Deus, baixa a bola. É tipo assim, é algo complexo, é algo extremamente não linear. E aí, você usar determinado tipo de argumento, não tem como. Não tem como você sustentar dessa forma. Outro exemplo de literalismo seletivo é quando a pessoa, ela pega e fala assim, não, porque Deus no Antigo Testamento, ele é muito carrasco e etc. E tipo assim, cara, é porque as pessoas, elas são idiotas a ponto de pensar que o texto do Antigo Testamento foi escrito para nós, no contexto que nós estamos hoje, de pessoas civilizadas ou qualquer coisa nesse sentido. Gostei de uma vez que eu vi uma pregação do Tiago Alicerce. Eu admiro demais esse cara. Até coloco aqui um parênteses para falar assim, cara, se você não segue ele, procura lá, Tiago Alicerce. Um pastor que ele fala muito sobre esses erros, assim, dessas doutrinas equivocadas de igrejas. E ele estava pregando um negócio que foi muito interessante, que ele disse o seguinte, que a lei, olho por olho, dente por dente, hoje, quando nós olhamos para ela, essa lei, se ela for praticada, deixa todos cegos. Isso é muito idiota. Mas qual que é o ponto? O erro tá aqui em você desvalorizar aquilo que está escrito na Bíblia, achando que ela é extremamente ultrapassada, não entendendo o contexto histórico no qual ele foi escrito, porque naquela época
época, as pessoas daquela época eram tipo vikings. Então, tipo assim, você ia lá e machucava, feria o cavalo do cara e deixava um cavalo manco, o cara ia lá na sua casa e estuprava sua família, entendeu? Assim, matava todo mundo, roubava os seus bens porque você machucou o cavalo dele. E aí vai lá, chega a lei e fala assim, não, pera lá, olho por olho, dente por dente. Quando você para pra pensar nesse contexto, cara, essa lei não é uma lei idiota, é uma lei, tipo assim, pro contexto da época, houve um salto absurdo em relação a uma prática coerente, a uma prática não nociva, sabe, para a humanidade. E você achar que aquilo foi escrito para os dias de hoje, que não, porque tá escrito olho por olho, dente por dente. Cara, velho. Porque logo depois Jesus também disse, tipo assim, se alguém te dá um tapa na tua face, você tem que virar para receber um tapa do outro lado. Então não é que você tem que devolver um tapa, você tem que virar para receber tapa do outro lado da cara. Então, tipo assim, as coisas elas mudam, elas têm uma evolução dentro disso. Aí pronto, né? E isso é perigoso também de dizer, porque quando eu falo aqui que as coisas mudam, as pessoas também começam a mexer em determinadas coisas que não deveriam ser alteradas. Mas isso é um assunto para outro vídeo, e talvez o próximo que eu grave eu vou gravar sobre isso, sobre coisas que eu percebo que não deveriam ser mudadas. Mas é isso, meus queridos. Eu espero que isso de alguma forma te ajude e você consiga, sei lá, cara, de alguma forma se aproximar mais de um conceito da verdade assim em si. Não dizendo que o que eu estou trazendo aqui é a verdade, mas trazendo um contraponto para que você, vendo esse vídeo, chegue numa síntese, sabe? Você tinha uma tese, aí eu trago aqui agora a antítese, e aí a gente juntos caminha para uma síntese daquilo que de fato é a verdade. Tá, meus queridos? Espero que isso te ajude de alguma forma, e é isso. Um grande abraço.